Vamos lá, fica conosco porque eu vou trazer também nossos convidados para hoje aqui, nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan. O jurista César Dario Mariano está conosco e também a Adib Saad, nossos convidados hoje. Senhores, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, hein? Bom, vamos lá. Doutor César, eu começo com o senhor, por gentileza. A gente viu aí um senador da República, e é importante citar isso, é um senador da República que fez acusações extremamente graves, num primeiro momento envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou atrás na versão, mudou a sua versão e hoje a coisa mais recente é que ele faz acusações extremamente duras a um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. A minha pergunta ao senhor é, diante de tudo que a gente está vendo, o que de fato vai ser apurado pela Polícia Federal? O que deveria ser apurado pela Polícia Federal? Porque pode ser, como disse o Zé Maria, que ouviu exatamente de um aliado do senador Marcos Duval, que ele esteja passando por problemas psicológicos. Mas se ele tem provas de alguma coisa, isso não importa a condição psicológica dele, importa que ele tem provas que podem demonstrar alguma coisa que vai muito além das práticas republicanas. Mas, enfim, na sua opinião, como é que esse caso vai ser conduzido? Bem-vindo. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos convidados, Zé Maria, aos telespectadores. Eu analisando esse caso, pelo que eu tenho notícia da imprensa, eu não vi prática de crime nem de improbidade administrativa. Pode ter ocorrido quebra do decoro parlamentar do deputado Duval. Por quê? Quando nós pensamos em crime no direito penal, o direito penal brasileiro, diferentemente de outras legislações, não pune a cogitação, não pune a conspiração para a prática de crimes, que é punido nos Estados Unidos, na França e alguns outros lugares da Europa. A partir apenas dos atos executórios é que há interesse para o direito penal. Exceção em casos em que se pune os atos preparatórios, que não é o caso, como o de associação criminosa, se pune a reunião de 3 ou mais pessoas com estabilidade e permanência para praticar número indeterminado de delitos. Então, não se pune aqueles delitos, não há necessidade, mas se pune essa mera reunião. O direito penal, nós temos, até se chegar à consumação do crime, um chamado caminho do crime, que chamamos de iter criminis. O iter criminis, ele começa com a cogitação, que é o querer, o pensar, a pessoa idealiza, ela pensa na prática de um crime, preparação, e que ela começa a se preparar, ela adquire bens, materiais, até para conseguir a consecução da sua finalidade. A partir da preparação, nós temos a execução, ela começa a executar a prática desse delito, até chegar à consumação. Então, quer dizer, a pessoa que simplesmente pensa ou prepara um golpe de Estado, por exemplo, então ela idealiza, ela combina, ela conversa com as pessoas, ela traça um plano. Para o direito penal é indiferente. Não há crime numa situação dessa. E também não há mais ato de improbidade administrativa. Existia pela legislação anterior, no artigo 11 da Lei de Probidade, mas ela foi alterada. Então, hoje, nem ato de improbidade administrativa é. Então, para efeitos de direito penal, é um nada. O que pode ocorrer é esse ato, junto com outros atos, ser um indício. O indício nada mais é do que um fato conhecido e provado, que vai ser juntado com outros indícios até se chegar a um fato desconhecido. Pegamos um retalhinho e se monta uma concha de retalho. Então, se entender que isso é um indício de que alguém, uma pessoa, participou dos atos antidemocráticos do dia 8, aí nós poderemos até iniciar uma investigação. Mas se formos investigar apenas esse fato em si, que é ter se reunido para fazer uma escuta, que é uma coisa tão assim, louca, ridícula, porque o órgão fala uma coisa que o presidente Bolsonaro estava envolvido, depois diz que apenas o deputado Daniel Silveira, a toda hora a pessoa vai se contradizendo. Isso é um nada. Então, para o efeito penal, o fato é atípico, não configura crime, e não há elementos indiciários nem para se instaurar uma investigação.
diante de tantas divergências, e o fato em si ele é muito ridículo, ele é estapafúrdio, algo que foge à lógica, ao bom senso. Doutor Adib, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor uma vez mais. Na sua opinião, por onde vamos caminhar neste caso? Porque as declarações hoje do senador Marcos Duval são até um pouco mais graves, porque ele está apontando os dedos e está fazendo acusações a um ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que vai representar na Procuradoria-Geral da República para retirar o ministro da presidência desse inquérito, inclusive dos atos antidemocráticos. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, Zé Maria. Caríssimo professor. De início, quero subscrever o que já foi dito pelo meu ilustre colega agora, dizer que estou absolutamente de acordo, uma tentativa esdrúxula, sem qualquer significado, sem qualquer sentido. Acho que a qualificação de Operação Tabajara ela é bastante adequada a esse suposto encontro, essa suposta ideia. E, Piotto, na realidade, esse ataque que vem agora do senador, eu olharia com bastante ressalva. Por quê? Primeiro, desde o dia de ontem, por aquilo que nós acompanhamos através da imprensa, mostra uma série absolutamente desencontrada de versões. Sim. Versões que não são corroboradas com qualquer tipo de prova ou indício de prova. E que elas mesmas se desmentem e se colocam em contraponto hora após hora, o que retira credibilidade e verossimilhança, não só das próprias versões, como da própria pessoa que produz essas versões. Quando a coisa aperta, ou seja, quando as autoridades resolvem tomar providências e colher isso de forma definitiva, oficial, e, portanto, chamar à responsabilidade o autor dessas denúncias, nós percebemos que os canhões, os ataques mudam de direção. E aí vem uma afirmação grave contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, não são verdadeiras. Essa é uma expressão grave. Também vem desacompanhada de qualquer elemento de prova, de qualquer indício comprobatório. Se a ideia, e me parece que com a ameaça de uma representação perante a Procuradoria para tentar o afastamento do magistrado da condição de um inquérito ou de uma investigação, se a ideia for essa, através desse desencontro e dessas contradições, a ideia está fadada ao insucesso. Não terá objetivo, não terá sucesso nisso. E digo isso porque imaginem o Poder Judiciário tocando inquéritos e investigações ou processos absolutamente importantes para a sociedade brasileira em tantas varas, em tantas comarcas no país. Eu, suponhamos, como um determinado acusado, não gosto do entendimento de um determinado juiz. Ficaria simples ir para um jornal, para a rádio ou numa praça pública, começar a desferir ofensas, né, contra um determinado magistrado, até torná-lo um adversário meu numa ação judicial. Eu cavaria a suspeição ou o impedimento de um magistrado para impedir que aquele juiz exerça a sua função de Estado. Isso não pode ser aceito se não tiver uma base absolutamente real e verdadeira. E agora, com uma acusação absolutamente destituída de qualquer prova, de qualquer indício, não terá sucesso se ele não provar aquilo que está dizendo. Pelo contrário, se não provar, ainda terá que responder na justiça por aquilo que eventualmente tenha cometido de excesso, tanto nos crimes contra a honra quanto na reparação por dano moral. Doutor César, pegando justamente aí esse ponto que o doutor Adib faz menção, e isso é extremamente... Eu fiz menção aqui, né? Faltar com a verdade é um eufemismo, é uma forma polida de chamar alguém de mentiroso. E nós estamos falando de um senador da República. Eu vou me ater aos cargos, porque senão a gente perde a institucionalização da República, né? É um senador da República que acusa um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando, digamos, do topo dos poderes. Ser senador é o topo do poder no Legislativo e ser ministro do Supremo é o topo do Poder Judiciário. Ele disse que apresentou e deixou as provas que ele tem dessas conversas que ele teria tido com o ministro Alexandre de Moraes para a Polícia Federal. O que pode ser, digamos, prova realmente válida num caso como esse? O que pode mudar esse cenário? Porque até o momento, o doutor Adib fez menção, e o senhor já tinha antecipado,
é um monte de... Eu estou falando alguma coisa, depois eu mudo a versão e, bom, e vai se somando. Só que nada está comprovado até agora. É a palavra de um contra o outro. Então, um fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Quando isso daí no direito, nós chamamos de non-liquid, que não há para se chegar a uma conclusão. Então, não dá para saber quem está falando a verdade. Não posso presumir que o ministro Alexandre de Moraes esteja falando a verdade, nem que o senador esteja falando a verdade. Não dá para saber qual dos dois fala a verdade. Mas, como eu já disse, para nós, para efeitos práticos, no âmbito do direito, seja do direito penal, seja no âmbito da improbidade administrativa, é um nada, é absolutamente nada. Até porque o senador, ele tem imunidade material por suas opiniões, palavras e gestos. Em votos, eu sempre entendi que se trata de uma imunidade relativa. Essa imunidade, ela não diz respeito a todas as suas opiniões. Ele não pode xingar a mãe do ministro, não pode ofender, não pode citar a prática de crime. Tem limite, ela não é absoluta, como propugna parte da doutrina. Mas, de qualquer maneira, nessa situação, ele está no exercício das suas funções. Se ele está no exercício das suas funções, ele está cobertado pela indenidade material. Então, ele não responde nem por crime contra a honra. E o ministro Alexandre de Moraes está dando a versão. Eu não tenho condições de saber qual pessoa fala a verdade e quem está mentindo. Não há como nós presumirmos isso. Tá. Mas, de qualquer maneira, é muito comum, seja um membro do Ministério Público, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, receber informações e pedir para a pessoa colocar no papel, como nós chamamos, para prestar declarações. E a pessoa fala, eu não vou fazê-lo. Se a pessoa não formaliza isso, ele pode dizer, olha, você falou isso, ele vai falar, eu não falei nada, é a palavra de um contra o outro. Então, quando a pessoa não formaliza, não faz uma representação, ela não traz isso para o papel, normalmente não é instaurada nenhuma investigação, porque fica a palavra de uma pessoa contra a outra. Então, como eu já disse, isso para mim é um nada, é uma briga boba que está acontecendo, que vai ser resolvida no âmbito da política e não no âmbito da justiça. Acho que esse é o ponto, mas vamos trazer algumas declarações do que disse aí o senador Marcos Duval. Hoje de manhã, por exemplo, ele fez essa nova live em uma rede social afirmando que está recebendo o apoio da família do ex-presidente Jair Bolsonaro e que inclusive foi convidado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para entrar no partido. Vamos acompanhar. A imprensa está fazendo essa mensagem ser como se eu tivesse traindo a direita, traindo os bolsonaristas. Isso, gente, é uma forma que eles estão tendo de acabar com a minha reputação e a minha posição perante a vocês. Eu sou de direita e, só para vocês terem uma ideia, o PL fez o convite para eu integrar o partido PL. O senador disse ainda que o objetivo da divulgação de todo o plano é fazer com que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, responda por prevaricação e que o depoimento na Polícia Federal foi mais um encontro entre amigos. Estamos num momento muito sensível com o atual presidente sobre o comando, né? E nós estamos entrando em rota de colisão com ele, com o ministro da Justiça, e com o ministro da Justiça vêm as subdivisões, né? Então, e eu tenho pedido muito para vocês, gente, preciso que vocês me blindem. Meu objetivo é tornar claro o crime de prevaricação dos ministros e do presidente, do atual presidente da República. Ontem, no depoimento que eu fui dar à Polícia Federal como testemunha, tá? Como testemunha, sorte por conta do meu passado de lidar e treinar policiais, encontrei muitos amigos e não foi nem um depoimento como uma testemunha normal, foi uma reunião de amigos.
É bom. Vamos, antes de eu seguir aqui, já tem uma coisa muito preocupante aí. Ele é chamado formalmente a prestar depoimento na Polícia Federal e do jeito que ele diz que, como aconteceu, a Polícia Federal não teria tido, inclusive, a conduta correta, né? O que é outra coisa que é bastante esquisita. Mas vamos lá. Tem um outro trecho que Marcos Duval disse que, em tom de mistério, que a intenção do plano é realizar o sonho de todo brasileiro, seja de direita ou esquerda, de fazer com uma pessoa de poder recue, ou seja, fazer com que uma pessoa de poder, entre aspas, recue. Acompanhe. O que está planejado para acontecer, eu não vou dizer agora, mas vocês vão ter uma surpresa e vai ser realizado um desejo de todos os brasileiros. Então eu vou só por enquanto, pode ser que mais tarde eu entre ao vivo para dizer o que é, mas eu garanto para vocês que o desejo que vocês sempre tinham, que sempre me solicitava e que não estavam aguentando mais o movimento de uma certa pessoa com totais poderes, então nós vamos conseguir fazer com que ele recue. Por fim, o senador afirmou que não vai renunciar e que disse isso apenas como estratégia para atrair a atenção da imprensa para o plano que vai fazer todos os brasileiros felizes. Acompanhe. Ontem, vocês viram eu dizendo que eu iria renunciar. Vocês ouviram isso? E a imprensa veio, assim, sedenta por essa questão, que eu iria renunciar ao meu mandato. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Isso foi uma jogada para poder eu conseguir fazer com que a imprensa pudesse vir a peso, para que eu pudesse dar início à nossa estratégia. Vamos lá. Zé Maria, deixa eu trazer você aqui. O doutor César Dario Mariano falou que isso vai ficar muito mais até o momento, a menos que essas coisas aí que reveladas em tom de mistério, ou pelo menos o mistério que trouxe aí o senador Marcos Duval, se ele trouxer provas, digamos, muito fortes, a coisa muda completamente de figura. Mas que isso vai acabar no meio político. Você acabou de dizer aqui que o plano do governo agora, dos governistas, é levar para a Comissão de Ética do Senado, que é controlada por aliados do presidente Lula, e caçar o mandato de Marcos Duval. Isso vai avançar, Zé, ou é cada dia uma notícia? Pois é, nós estamos aí no meio do processo, Piotr. Essa é a realidade. Ninguém sabe exatamente o que tem o senador Marcos Duval. Ele faz um certo mistério aí, mas a indicação é que ele vai pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do processo. Isso já foi pedido. Fica muito evidente hoje, no atual momento, que o ministro Alexandre de Moraes fala em nome, sim, do Supremo, ou seja, ele tem apoio dos ministros do Supremo. Os discursos últimos da presidente do Supremo, Rosa Weber, indicam exatamente isso. Tanto na retomada dos trabalhos do Supremo, como ontem na instalação da legislatura, na presidência lá do Congresso Nacional. Ela disse claramente, com todas as letras, que estão realmente alinhados com o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, fica muito difícil ou impossível tirar Alexandre de Moraes da presidência dos inquéritos. Por outro lado, uma ação política de desgaste ao presidente Lula, isso será imediatamente realinhado pela força que está dominando o Senado Federal. O presidente é um aliado do presidente Lula, Comissão de Constituição e Justiça, Relações Exteriores, todas as comissões importantes, e exatamente a formação do Conselho de Ética, o que deve acontecer talvez na semana que vem, para você ter uma ideia. E aí o senador Marcos Duval, ele se demonstrou desde ontem muito preocupado com o que ele considera de reputação. Afirma que houve uma informação de inteligência, ou seja, informações que correm através dos bastidores, né, de que iriam atacar a reputação dele. E esse é o grande temor. Essa é a principal peça desse quebra-cabeça, quando ele se desespera e sai atirando para evitar o que ele disse
para alguns sobre essa história de que existe algo contra ele sendo gestado para arrebentar, como ele fala, né, a reputação dele. Então, é esse o caminho. Nós estamos no meio de uma viagem. Mas você tem razão. Provas novas ou mesmo depoimentos novos nesse processo. Doutor Adib, eu tenho um minuto mais, mas eu queria ouvi-lo. Diante do que o senhor acompanhou agora, do que disse o senador Marcos Duval, e obviamente que tudo depende agora de provas mais contundentes, ele está prometendo isso, pelo menos promete revelar coisas que mudariam o curso de tudo que está sendo analisado até agora. É isso que pode alterar a situação dele e, obviamente, de toda essa história? Só isso? Exatamente isso, Piotr. Na nota que ele publicou hoje, ele inclusive diz, no final da nota, que ele irá aprovar todas as versões que foram dadas. Apesar das versões serem absolutamente contraditórias, eu concordo com o doutor César que há imunidade parlamentar, mas essas versões que foram apresentadas, se eventualmente trouxerem algum tipo de prova, vão comprovar o quê? Qual foi o teor da conversa que ele teve com o ministro Alexandre de Moraes? E se ele gravou essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes? Se ele tem prova de alguma conversa que ele teve? Nós vamos escapar da questão da imunidade parlamentar. Com que autorização ele gravou eventual conversa com o ministro do Supremo? Ele praticou algum tipo de crime? Não praticou algum tipo de crime? Ele poderia ter gravado? Não poderia ter gravado? Tudo isso vai ser trazido à luz. Então, quando ele vem com uma certeza, com uma afirmação tão contundente quanto essa, dizendo... Vou mostrar determinada coisa para a nação brasileira, para a população, para o meu eleitor. Temo, sinceramente, que nós saiamos de uma regularidade, de uma estabilidade institucional e entremos num campo do vale tudo. E aí não há imunidade parlamentar que dê conta, né? Sabemos que alguns parlamentares extrapolam o direito de liberdade de expressão, que entram no campo já da prática criminal, com ofensas à liberdade de expressão, à honra das pessoas. Até que ponto nós vamos? Por enquanto, nós temos um pacote de ameaças, de afirmações dizendo vou fazer prova e vou demonstrar alguma coisa. Mas nós não sabemos quais são as armas que essas pessoas têm. No momento em que elas se apresentarem, vamos ver qual é o tipo de conduta e se elas estão acobertadas ou não pela imunidade parlamentar. Doutor Adib Saad, doutor César Dario, muito obrigado. Zé Maria, obrigado pela participação aqui nesse debate sobre este caso do senador Marcos Duval. Agora são 4 horas e 9 minutos.